Eu fui perguntar por que me chamam de imperador, porque você é o nosso imperador. Imagina, cara. Passa um filminho na cabeça? Filme? Rapaz, isso não tem explicação, cara. Não tem. Quando Deus bota a mão na nossa vida, não tem explicação. Por que vai chamar de imperador? Me fala. Só me fala. É Deus, cara. É Deus. Não tem outra explicação. Quando nós falamos de atacantes brasileiros, é impossível nós não lembrarmos de um certo jogador que deixou uma grande história no Flamengo e na Inter de Milão. Um certo imperador que chamavam de Adriano. Mas de onde surgiu o termo Adriano Imperador? E é isso que nós iremos descobrir no vídeo de hoje. É por isso que chamam Adriano de Imperador. Mas antes, olá fãs de futebol, sejam muito bem-vindos a esse canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu likezão que irá nos ajudar muito. Imperador é aplicado àquele que tem poder sobre grandes áreas, como os líderes romanos no passado. As maiores características de um imperador é a força e o domínio sobre seus adversários, e isso Adriano tinha de sobra, sendo um dos atacantes mais fortes de sua época. Fosse nos confrontos corpo a corpo com seus adversários, onde sempre levava vantagem, parecendo um verdadeiro tanque de guerra, ou em seus chutes poderosos de fora da área. Em uma entrevista, o ex-lateral Cicinho disse, abre aspas, Deus deu a ele o dom de jogar futebol para tirar a família dele da favela. Mas isso não quer dizer que era preciso abandonar as pessoas com quem ele cresceu, fecha aspas. E foi exatamente isso que Adriano fez, mesmo sendo reconhecido no mundo todo, sendo chamado de imperador por onde passava por conta do seu grande domínio sobre a área de campo dos seus adversários. Adriano nunca deixou isso ser motivo para esquecer de suas origens, sempre mantendo a sua essência. Adriano Leite Ribeiro nasceu no dia 17 de fevereiro de 1982, na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e por grande parte da sua infância ele tinha um apelido de pipoca, porque comia muitas pipocas de sua tia. Ainda quando criança, Adriano presenciou uma cena trágica que havia acontecido com seu pai. Por conta da alta criminalidade no lugar onde morava, era comum ouvir barulho de tiros com frequência. Em um certo dia, uma bala perdida acabou atingindo seu pai na cabeça. E Adriano presenciou essa cena com apenas 10 anos de idade. Porém, o seu pai não morreu, apesar da gravidade. Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai tomou um tiro na cabeça. Como toda criança na favela que sonha em dar uma vida boa aos pais, Didico encontrou uma alternativa. E foi através do esporte, em específico do futebol, onde ele se tornou um verdadeiro monstro no ataque. Adriano começou a sua carreira na base do Flamengo desde os 7 anos de idade e precisou apenas de uma temporada no futebol profissional para chamar a atenção do mundo todo, em específico dos clubes italianos que na época ficaram fascinados com o talento da jovem promessa rubro-negra. E com 19 anos, Adriano chegou na Inter de Milão em 2001 e logo na sua estreia marcou um golaço de falta em um amistoso contra o Real Madrid. Adriano chegou a ser emprestado para a Fiorentina e depois para o Parma, para poder ganhar experiência. No Parma, Didico marcou um outro golaço de falta que até hoje ficou na memória dos torcedores. Удар, мощнейший удар, и вот так счет открыт. Взрывается аплодисментами стадион. Это Адриано, это его коронный удар. Em 2004, foi o melhor e também o pior ano na vida de Adriano. Ele retornou à Inter de Milão e começou a se tornar no Adriano Imperador. A torcida e a imprensa italiana começou a chamá-lo assim por conta de seus belos gols e seu incrível domínio dentro da área adversária, onde Adriano botava o terror, deixando a defesa adversária sem nenhuma reação. Um domínio tão grande e uma força tão absurda quanto a de um imperador. Em julho de 2004, Adriano foi para a seleção e disputou a Copa América. E na final contra a Argentina, a seleção brasileira estava perdendo por 2-1, até que aos 47 minutos do segundo tempo, Adriano empatou o jogo e a partida foi para os pênaltis. E no final, o Brasil foi campeão. Porém, em agosto de 2004, Adriano via sua vida mudar de uma maneira trágica, quando em uma viagem com o seu clube, ainda dentro do ônibus, recebeu uma ligação e descobriu que o seu pai havia falecido. Desde então, Adriano nunca mais foi o mesmo. E na partida após o ocorrido, Adriano marcou um gol, dedicou ao seu pai e recebeu todo o apoio de seus companheiros de equipe. Javier Zanetti, ex-companheiro de Adriano na Inter de Milão, disse que Adriano era como seu irmão mais novo, e não ter conseguido tirá-lo da depressão foi a maior derrota de sua carreira. Mesmo diante de toda a dor e depressão, Adriano jogava
muito, marcava belos gols e era um dos melhores atacantes do mundo, mesmo não estando bem psicologicamente. Em 2006, ele foi para sua primeira e única Copa do Mundo, junto de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e inúmeros outros grandes jogadores. E assim como a maioria dos jogadores da seleção na época, Adriano era muito resenha, principalmente nas entrevistas. Bom, eu acho que eu sou a única mulher aqui e eu vou perguntar sobre depilação porque só falaram de futebol. Mas assim, você já depilou alguma moça? Assim, sabe, ajudou a raspar, fez algum desenho especial? Ainda não, mas se você quiser eu te depilo. Eu vou deixar o telefone depois. Durante a Copa, Adriano marcou 2 gols, um contra a Gana e outro contra a Austrália. Porém, a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de finais. Adriano Imperador sempre foi admirado por grandes jogadores do futebol mundial, como por exemplo pelo belga Romelu Lukaku e pelo sueco Ibrahimovic. I mean, I played with great champions. I played with players that already was wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano when I was in Inter. I demand him to stay because he's the player I want to play with. Because the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. So it's a shame that it lasted so short time only. Depois da derrota na Copa do Mundo de 2006, o rendimento de Adriano caiu muito e ele viveu o pior momento de sua carreira. Ele estava fora de forma, ainda não havia superado a morte de seu pai e bebia muito. Em 2008, Adriano voltou para o Brasil por empréstimo e voltou a jogar bem pelo São Paulo. Porém, quando retornou à Inter de Milão em 2009, ele chegou a abandonar o time e voltou para o Brasil sem autorização e sem avisar ninguém. Um tempo depois, ele saiu do clube, mas ainda tinha todo o respeito e a admiração da torcida, como aconteceu no jogo da Inter de Milão contra o Milan pela Copa Italiana, onde Adriano foi ovacionado pela torcida no estádio todo. De volta ao Flamengo em 2009, Adriano jogou muito, foi campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro e ainda marcou um golaço contra o Curitiba. No total, foram 34 gols em 48 partidas. Depois do Flamengo, Adriano ainda jogou na Roma, no Corinthians e no Atlético Paranaense, mas não teve bom rendimento nesses clubes. E por fim, Adriano Imperador encerrou a sua carreira em 2016 no Miami United dos Estados Unidos. Hoje em dia, já aposentado, Adriano aproveita os seus momentos com sua família e amigos e leva a sua vida como um cara normal, apesar de toda a fama e sucesso conquistado ao longo de sua carreira. Adriano nunca perdeu a sua humildade e essência, e ele mesmo já disse que sim, acreditava que poderia ter ido muito mais longe na sua carreira. Porém, a fama não era algo que ele almejava. Afinal, Adriano queria ser apenas o Didico, um cara normal, nascido na Vila Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Fui! Eu peguei um tempo pra mim, né? Ninguém entendeu. Ah, Adriano, larga milhão. Não quero saber. O importante é você saber ser feliz, cara. Não importa dinheiro. É óbvio que o dinheiro ajuda nós pra gente sobreviver, ajudar a nossas famílias, né? E a felicidade tua? É muito mais fácil ter felicidade com dinheiro ou ser feliz com você mesmo? Com a tua família? Eu preferi, tá? Bem comigo, com a minha família.